Olá, vamos para mais um episódio do nosso Ortopedcast. Meu nome é Juliana Pereira Andriani, sou especialista e mestre em ortodontia, fundadora aí da Academia da Odontologia, junto com a Carla, e fundadora do Orthoped Learning, uma plataforma de cursos online voltado para ortodontia e ortopedia. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre ortodontia e ortopedia, a Orthoped Learning agora passou por uma reestruturação e a nossa plataforma não, ela além de estar separada por módulos, né, que orientam aí funciona como uma trilha de aprendizagem para o aluno. Agora o nosso portal também está dividido em temas e cursos, enfim, semelhante a um portal tipo Netflix, para facilitar a busca de um conteúdo específico. Então, quem não conhece, dá uma conferida lá, acessa o site orthopedlearning.com para saber um pouquinho mais, entender como funciona. Joia? Bom, hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a importância da comunicação. Afinal, você sabe se comunicar? De maneira geral, a gente acaba se preocupando muito no início de carreira para preencher um gap, né, de conhecimento técnico. Então, a gente se preocupa muito em aprimorar, em melhorar, enfim, o nosso conhecimento técnico, né, para que a gente possa realmente embasar a nossa prática clínica em evidência, enfim. Mas será que só isso é importante? Será que adianta a gente só se preocupar com conhecimento técnico e não saber se comunicar com o nosso paciente? Então é sobre isso que a gente vai conversar no podcast de hoje. Bom, posso dizer que a minha volta aí para a odontologia, para quem não sabe, eu acabei parando a odontologia por um período. E quando eu retornei, um dos motivos que me fizeram retornar foi o convite para participar da Caixa Guia de Ortodontia. A ideia era fazer estruturar uma caixa que pudesse aí facilitar a comunicação profissional-paciente através de lâminas, imagens, enfim, que pudessem realmente fazer sentido no dia a dia do profissional, em como facilitar aí essa comunicação. Então, a comunicação foi algo que me trouxe para a odontologia, de volta, né, para a odontologia, para a ortodontia. E isso me fez pensar em como transformar aquele conteúdo técnico numa linguagem mais simples. Esse sempre foi um grande desafio. Antes disso, de trabalhar com a caixa guia, eu também buscava desenhar, enfim, também tentava de alguma forma simplificar a minha linguagem. E a gente pode dizer que o ser humano, de maneira geral, ele sofre de um tal do mal de conhecimento, o mal do conhecimento. É que até fiz um vídeo no Instagram falando um pouquinho sobre isso. É que quando a gente aprimora o nosso conhecimento técnico, quando a gente tem um domínio de um determinado conhecimento, a gente acaba tendo dificuldade de resumir esse conhecimento. Faz um teste. Pega um assunto que você gosta, que você domine e tente transformar aí de uma forma simples e rápida, fazer um resumo de umas 5, 6 linhas. Vamos lá, 10 linhas. É muito difícil transformar um conteúdo técnico que a gente domina muito em um texto simples e objetivo. Esse mal do conhecimento é algo que acomete a todos, assim, porque a gente acaba esquecendo dos gaps que nos levaram àquele ponto, aquele determinado domínio daquele determinado assunto. Por exemplo, antes mesmo de ter um trabalho aí na capa do American Journal em 2013, que era sobre expansão rápida, eu li muito sobre expansão rápida da maxila. Mas antes disso, era comparativo entre rápida e lenta. Mas antes disso, esse conteúdo passou a ser muito claro para mim, à medida que a gente mergulha nesse conteúdo, né? Claro, depois vieram outros gaps, enfim, a gente vai sempre buscando. Mas antes disso, eu não sabia fazer a expansão, por exemplo. Eu não sabia bandar, eu não sabia colocar elástico de separação. Pontos básicos que quando eu começo a falar sobre expansão rápida da maxila, eu acabo presumindo que o aluno já entende que eu tenho
que eu tenho a maxila presa a outras estruturas da face, pelas suturas presa, vamos dizer assim, entre aspas, está ligada, conectada através de suturas em outros ossos da face. Eu já entendo que os efeitos biomecânicos, efeitos colaterais, né? Que o aluno vai entender quando eu abordo esses temas. E, na verdade, para quem está começando, isso ainda é um pouco, sou um pouco estranho, é um pouco grego, assim, um falar de forma, né? Técnica demais. E eu acabo não atingindo aquele aluno. A linguagem para ele acaba não sendo clara. Quando eu comecei a trabalhar com a odontopediatria, ministrando aula para odontopediatria, eu vi que eu precisaria trazer a minha linguagem técnica para uma forma mais simples. Não porque o odontopediatra sabe menos que o ortodontista, mas porque aquele universo, para ele, ainda era desconhecido. Então, isso me fez tentar simplificar, na medida do possível, a forma como eu me comunicava com os meus alunos. Da mesma forma, a gente tem que pensar em como se comunicar com os nossos pacientes. De nada adianta a gente aprimorar o nosso conhecimento técnico a um nível tão elevado que a gente não saiba explicar para aquele pai que realmente aquele tratamento é necessário, ou explicar para aquele pai que aquele tratamento não se faz necessário. Independente, né, do desdobramento daquele planejamento, daquele diagnóstico, é importante que o pai saia daquela consulta entendendo de uma forma simples e objetiva aquilo que a gente está tentando propor, né? Aquilo que a gente está propondo, aquilo que a gente está tentando explicar naquela consulta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a consulta não fique técnica demais a ponto do paciente sair, ai meu Deus, recebi uma aula, não entendi nada. A nossa capacidade de conversão com esse perfil de profissional, né, nesse perfil profissional, vai ser muito pequena, vai ser muito difícil, porque o pai, tipo, o paciente não vai ter realmente a noção daquilo que a gente está falando. Isso também é um grande risco, porque lá na frente ele pode não entender os efeitos adversos daquele, ou risco, ou prognóstico daquele determinado tratamento que você explicou lá na primeira consulta, mas que para ele aquilo era grego. Então não ficou claro. E quando ele se depara com o efeito adverso daquele tratamento, ele estranha e reclama, e queixa e não sai satisfeito. Se queixa e não sai satisfeito, né? Então, o que eu quero trazer no podcast de hoje é realmente chamar a atenção de vocês aí, para quem está começando principalmente, a não deixar de preencher esse gap de comunicação. Então, além de buscar um conhecimento técnico, que é realmente um gap no início de carreira, buscar paralelo a isso um conhecimento para aprimorar a sua forma de comunicação, ou buscar um meio que facilite a sua forma de comunicação. Isso é fundamental, porque de nada adianta, como a gente já conversou, de nada adianta saber muito e não conseguir transmitir, se eu não tenho paciente para poder executar aquele determinado procedimento, né? Tem uma palestra bem rapidinha, de 8 minutos, bem tranquilo de assistir, do TED Talks no YouTube. Procurem lá, Elliott Crane. Elliott Krane. O Mistério da Dor Crônica. É um pesquisador, Elliott Crane é um pesquisador, doutor Elliott Crane, é um pesquisador anestesista pediátrico. Então, ele faz atendimento clínico e também trabalha com pesquisa. E ele explicou, ele traz um vídeo de 8 minutos. Cara, são 8 minutos. É muito pouco tempo. Trazendo de uma forma simples e objetiva o mecanismo da dor crônica. O que o paciente está sentindo? Ele traz nesse vídeo, ele explica que a dor ela pode ser um sintoma de uma doença ou pode ser uma doença propriamente dita, no caso dos pacientes que sofrem de dor crônica. E explica o porquê disso, né? E antes de explicar o porquê, ele justifica a importância de entender a dor ou de tratar aquela dor crônica, porque ele faz com que o público
entenda, capte a sensação de dor do paciente. Ele pega uma pena, passa no braço e pega um maçarico, e daí depois deixa a pena de lado e fala para o público: agora imaginem se eu pegar esse maçarico, acende o maçarico e passo essa chama pelo meu braço. Imaginem a dor que eu vou estar sentindo. E ele fala: é essa dor que os meus pacientes sentem, mesmo quando eu estou passando uma pena no braço, a sensação de dor. A partir do momento que ele traz isso com impacto, assim, de uma forma simples, o público entende, opa, como o trabalho dele é importante. Como aquilo que ele está falando é relevante para quem sofre de dor. E começa a ter uma empatia por aquele público, né? Vamos dizer assim, pelos pacientes dele, os pacientes que sentem essa dor crônica. E além do mais, além disso, ele evolui um pouquinho na explicação, mostrando em como o mecanismo da dor é transmitido para o sistema nervoso central, fazendo uma analogia aí com uma rede elétrica de uma casa. Então ele traz para pontos aí do cotidiano, do dia a dia, objetos simples do cotidiano, uma pena, um maçarico, uma chama, enfim, são analogias, uma rede elétrica de uma casa, fios, tomada que acende a luz, enfim, uma analogia simples que faz com que o paciente, que o público leigo compreenda em 8 minutos a importância do tratamento da dor crônica. E como ela se manifesta no sistema nervoso central. Então, claro que esse tema específico não tem a ver com o nosso dia a dia e da prática clínica do ortodontista ou do odontopediatra, mas ele reforça muito essa importância da comunicação simples. E eu já assisti esse vídeo umas 2 ou 3 vezes, tá? Eu acho importante porque ele é rápido e ele sempre me traz eu sempre vejo ele de uma perspectiva diferente a cada vez que eu assisto esse vídeo. Como que ele fez isso? Como que ele, olha a importância, como que ele conseguiu transformar esse conteúdo tão técnico numa forma tão leve, né? E é isso que a gente tem que pensar. Sempre tem como melhorar. Eu até hoje tenho essa dificuldade de comunicação. Costumo dizer que eu tenho muita dificuldade de me comunicar, por exemplo, com o meu público no Instagram. Meu público no Instagram, o meu Instagram é voltado para o profissional, certo? E entre profissionais a gente tem aí odontopediatras e ortodontistas. Então eu tenho dificuldade de comunicar com as duas especialidades, porque eu sei que o conhecimento técnico é diferente, né? Por uma questão só de nível de aprendizado, um está numa especialidade, o outro está em outra. Como o ortodontista não entende nada, às vezes não entende de manejo, às vezes não entende nem de restauração, o odontopediatra também não entende de alguns conceitos ortodônticos. Então, eu acabo atendendo um pouco a um pouco a outro, enfim, tentando fazer essa mescla. Mas logo no início que eu comecei a trabalhar com o Instagram, eu tive muita dificuldade, assim, de me posicionar, sabe? Para que eu falo? Para paciente? Para, sabe? Como que eu vou fazer? Como que eu vou ter um Instagram? Vou ter 3? Vou ter 2? Já tive 3, né? E aí desfiz um, porque assim não dava, mas chega um ponto que a gente não consegue mais. Aí a gente tem que escolher um nicho e trabalhar em cima dele, né? Mas é comum os pacientes, como é um perfil aberto, é comum os pacientes me seguirem ou me encontrarem por ali e me acompanharem, assim, sou bem grata por isso, porque eu vejo que é um conteúdo que não tem nada a ver com o paciente, né? Mas, enfim. E eu percebo que quando alguém vem me falar isso, eu já meio que me justifico, sabe? Meio que tentando dar uma desculpa para mim mesmo, assim, tipo, ai, não estás entendendo, mas é que não é para paciente. Na verdade, é, é uma forma da gente se justificar, né? Já nosso subconsciente já sabe que a minha linguagem ali tá técnica demais, né? O meu subconsciente. Enfim, e às vezes o paciente fala para mim, olha, eu te acompanho no Instagram, não entendo nada, mas curti o teu vídeo, tipo. E alguns familiares também da mesma forma. Então, isso é algo que eu me policio, assim, sempre, tento trabalhar isso no meu dia a dia. Às vezes fica de lado, fica esquecido, e aí eu tenho que vir assistir um vídeo tipo esse do Elliot Crane, Dr. Elliot Crane, para poder, opa, tenho que de novo simplificar a minha linguagem. Esse mal do conhecimento que a gente falou lá no início acomete todo mundo.
e é uma questão de tempo. A partir do momento que a gente domina aquele conteúdo, a gente vai ter dificuldade de simplificar, de falar sobre ele de uma forma simples e objetiva. Joia? Bom, o podcast de hoje era sobre isso. Espero que tenha feito sentido aí para vocês. Para quem não conhece o portal da Ortoped Learning, acessa lá, confere o conteúdo. Agora também a gente também está com a Dental Ortoped. A Dental Ortoped foi um objetivo, veio com o objetivo aí de poder oferecer para os alunos, indicar produtos, enfim, nós não produzimos nada, mas a Dental Ortoped ela nasceu com a ideia de dar um suporte aí para o aluno do Ortoped Learning que não sabe onde é que eu compro um alicate, onde é que eu compro um paquímetro, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo. Então ali tem produtos que eu consumo, que eu gosto, que eu uso, de fornecedores específicos. Então também deem uma olhada lá no dentalortoped.com.br. Joia? Bom, compartilhem esse conteúdo com seus amigos se vocês acharem interessante. Um grande beijo para quem me acompanhou até aqui. Mais uma vez, obrigada e nos falamos na semana que vem. Até mais.